Desde já estou à disposição, tá? Para a gente tirar qualquer dúvida que vocês acharem necessária aí, ok? Professor, Sim? boa noite. Boa noite. Eu fiquei em dúvida com duas questões só em relação ao trabalho. Eu fiquei com Uhum. dúvida na 10, letra E, que eu não soube esboçar o gráfico, e eu fiquei com dúvida na 11. Eu fiquei com dúvida Tá. nessas, não sei se mais gente ficou. Não, beleza, nós podemos ir lá nelas, então. A 10, letra E, né? Então vamos lá. Deixa eu só buscar Isso ela mesmo, aqui. a letra E é a 11. Vou buscar ela aqui, que a sua dúvida pode ser dúvida de outros também. Vamos lá, então. Essa questão 10 nós não fizemos na última aula, não? Acho que não, né? Professor, eu não me recordo, mas se tiver feito, não fez a parte do gráfico, só os cálculos, entendeu? Eu fiquei com dúvida Certo. no Não, gráfico. mas tudo bem. Vamos colocar ela aqui e a gente faz ela então inteira, certo? Faz ela inteira aqui, que aí já mata tudo aqui. Quem não tiver feito as outras partes pode acompanhar aqui. Pessoal, vocês estão de acordo ou tem alguma outra questão que vocês querem que a gente aborde antes dessa? Podemos seguir aqui nessa? Pode ser, professor. Pode, Parece pode. ser bem completa mesmo. Ótimo. Beleza, Raul. Então vamos lá. Vamos entender então o que está querendo aqui a questão. Ela diz o seguinte: a chave S1 já foi fechada há muito tempo, de forma que o circuito encontra em regime permanente. Então eu já fechei essa chave aqui, né? Ó, se eu fechei essa chave, vou desenhar aqui, ó, a chave está fechada. Na hora que eu aperto o S1 para fechar o S1, automaticamente o S2 aqui vai abrir, né? Vai acontecer isso aqui, né? Então, o que vai ter no circuito? O circuito vai ficar, a corrente vai circular nesses locais que eu estou marcando aqui, ó, tá vendo? Essa chave está fechada, aqui está aberto, essa chave aqui também está aberta, então só vamos ter corrente aqui, ó, ok? Bom, então S1 já está fechado há muito tempo, então já está rolando corrente aqui, né? Já está existindo uma corrente aqui. A pergunta da letra A é o seguinte: qual a corrente no circuito 5 milissegundos após fechada S2? Ok? Depois que eu fechar essa chave S2, 5 milissegundos depois, quanto vale a corrente? Muito bem. Para a gente fazer isso, pessoal, nós temos que lembrar sempre daquela fórmula. Aquela fórmula é a mãe, ela é a matriz nossa aqui, né? A corrente num circuito indutivo é sempre a corrente I infinito mais I0 menos I infinito, que multiplica E elevado a menos T sobre tal. A questão aqui é a gente descobrir quanto que vale o I infinito, quanto que vale o I0 e quanto que vale o tal, ok? Para um tempo, né? O tempo T é o que o problema está pedindo, que é 5 milissegundos. Muito bem. Então vamos lá. O que é I infinito? O I infinito, eu pergunto para o indutor o seguinte: indutor, qual a corrente que vai passar em você se essa chave que é S1, que é o que nós estamos, aliás, que é a chave S2, que é a chave que nós estamos trabalhando, se eu deixar a chave S2 um tempo infinito fechada, né? Vou fechar aqui, ó, para gente ter a mesma visão. A letra A fala que ela está fechada. Então eu vou perguntar para o indutor: indutor, qual a corrente que terá passando em você se a chave S2 for mantida
fechada por um tempo infinito. Vou sempre fazer essa pergunta para o indutor para saber qual a corrente I infinito. Qual a resposta do indutor? Se eu deixar a chave ligada um tempo infinito, nós sabemos que não há tensão induzida no indutor, não é assim? Por quê? Num tempo infinito, a corrente estabilizou. Então, se a corrente estabilizou, ela não varia. Se não varia, não tem tensão. Se não tem tensão, o indutor é como se fosse um fio no lugar dele aqui, ele não tem efeito. Portanto, a corrente que vai passar pelo indutor é a corrente que é igual à tensão da fonte dividido pela resistência equivalente do circuito. Então, veja só. Na hora que eu fechei a chave S2, vocês concordam comigo que eu coloquei um resistor de 40 ohms em paralelo com esse de 40? Tá vendo? Com a chave S2 fechada, eu vou ter esse 40 em paralelo com esse 40. 40 paralelo com 40 vai dar 20. Esse 20 em série com esse 20 vai dar 40. Então, se a chave S2 ficar ligada um tempo infinito, a resistência equivalente do circuito vai ser 40 ohms, né? Então, vamos escrever isso, ó. Então, a nossa corrente I infinito vai ser a tensão da fonte, 200, dividida, vou até fazer aqui mais detalhado para vocês lembrar depois. Vai ser 200 dividido por 40, em paralelo com 40 e em série com 20. Série com 20. Ok? Então, nós vamos ter 200 dividido por 40 paralelo com 40, produto pela soma, dá metade, né? Dois resistores iguais em paralelo, a resultante é a metade. Então, nós vamos ter 20 em série com 20, nós vamos ter 40 ohms. Então, 200 dividido por 40 é 5 amperes. Ou seja, se eu deixar a chave S2 ligada um tempo infinito, aqui no indutor vai passar uma corrente máxima, a maior possível, que é igual a 5 amperes. Beleza? E a outra pergunta que eu faço para o indutor é o seguinte: para calcular a corrente de zero. Indutor, qual a corrente que está passando em você exatamente no momento que a chave S2 encosta? Na hora que ela encostou, qual a corrente que estava passando? Lembrem, gente, a corrente no circuito ela não pode pular de um valor para o outro bruscamente. Nós já discutimos isso, né? Não pode pular. Então, imediatamente antes da chave S2 fechar o contato, qual era a corrente? A corrente era a tensão da fonte dividido pela resistência equivalente. Qual era a resistência equivalente antes da chave S2 fechar? Era 200 dividido por essa série desses dois resistores, que é 20 mais 40, que dá 60. Beleza? Isso imediatamente. A chave S2 está indo para encostar, para ligar. Imediatamente antes de ligar, a resistência que está valendo nesse circuito aqui é a tensão da fonte dividido pela série de 20 mais 40, ok? Ó, 200 volts dividido por esse resistor de 20 em série com esse de 40, uma vez que a chave S2 ainda não fechou imediatamente antes, então esse resistor aqui não interfere. Então, nós vamos ter 200 dividido por 60, isso aqui vai dar 200 dividido por 60, 3,33 amperes. Beleza? Vamos lá então, moral da história. Imediatamente antes da chave S2 fechar, a corrente no circuito, né, já estava valendo 3,33. Depois que eu fechei a chave S2, se eu deixar um tempo infinito, ela vai subir para 5 amperes. E o tal? O tal é a razão de L sobre R. Qual L? O L do indutor aqui que nós estamos calculando é 250 mH, ou também 0,25 Henry, dividido pela resistência. Qual a resistência? A resistência é quando eu fiz a manobra, né? A chave S2 já está fechada.
Então, eu tenho 40 paralelo com 40 dá 20, em série com 20, 40. Então, o meu R aqui é 40 ohm. Portanto, o meu tal vai ser 0,25 dividido por 40. Isso aqui dá 6,25 milissegundos. Pessoal, todo mundo entendeu isso aqui, gente? Hã? Porque o que acontece? O pulo do gato está aqui, né? Tem que compreender isso aqui, fazer a pergunta para o indutor e ficar atento no que o indutor vai te contar aí. Quanto que vale a corrente infinita e a corrente zero. Tá certo? Agora, o nosso trabalho é pegar esses números e jogar na fórmula lá, né? Então, nós vamos ter que a corrente I vai ser igual a I infinito, que é 5, mais I0, que é 3,33, menos I infinito, que é 5, vezes E elevado a menos T, o T nosso é 5 milissegundos, dividido pelo tal, que é 6,25 milissegundos. Beleza? Então, a nossa corrente I vai dar 5 menos 3,33. 3,33 menos 5 vai dar 1,67 vezes E elevado a menos 5 dividido por 6,25. Isso aqui vai dar elevado a menos 0,8. Então, fazendo essa continha aqui, nós vamos ter 5 menos 2,718 elevado a menos 0,8. Isso aqui vezes 1,67. Deu menos 0,75. Portanto, pessoal, a nossa corrente vai ser 5 menos 0,75, vai dar 4,25 amperes. Beleza, gente? Todo mundo entendeu? Ou tem alguma dúvida aqui nessa passagem? Beleza. Então, agora vamos fazer o gráfico. B. Essa aqui é a letra A, né? Agora a letra B. Letra B é o gráfico da corrente em função do tempo. Vamos fazer o gráfico da corrente em função do tempo, ó. Então, aqui nós vamos ter a corrente I versus T. Professor, Oi. para mim aqui a tela agarrou no início da questão. Eu pensei que tava normal, mas não tá não. Como assim? Tá agarrado, tá parado. Ninguém tá vendo, não, gente? Os outros... Quando o Eu tô senhor vendo, professor, tá normal aqui. os resistor em paralelo, para mim aqui parou tudo. Mas, pessoal, vocês estão vendo o gráfico que eu fiz aí de amarelinho? Não. Demais? Sim, eu tô vendo. Eu tô vendo, professor. O meu apareceu agora. Toma, tenta fechar e abrir a aula, talvez Eu recarregue. até recarreguei a aula aqui, porque o meu tinha travado, até achei esquisito. Faz isso aí que o pessoal Dá um sugeriu. F5. Beleza. Sai e entra de novo aí, vamos ver se dá certo. Se não der, você me conta aí. Beleza? Certo. Bom, aí, gente, o que acontece aqui, ó? Nós vamos ter... Como é que vai ficar esse gráfico aqui? Esse gráfico vai ficar da seguinte forma. Eu quero traçar o comportamento da corrente no circuito até nesse momento aqui. Bom, quando nós começamos a ler o circuito, a chave S1 já estava ligada. Então, já existia uma corrente circulando aqui. Então, o meu circuito, eu vou partir ele desse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto onde já existia uma corrente de 3,33 amperes. Beleza? Eu já comecei, na hora que eu comecei o problema, a corrente já era 3,33. Aí o que vai acontecer? Na hora que eu fechei a chave S2, essa corrente aqui ela sai e vai aumentar e vai, no final das contas,
se ficar um tempo infinito, essa corrente aqui, ela vai atingir qual valor? Ela vai ficar com 5 amperes, né? Essa corrente aqui, ela vai atingir 5 amperes se ficar um tempo infinito. Mas o problema disso é que nós acabamos de calcular aqui, que quando passou 5 milissegundos, quando nós estávamos aqui, ó, em 5 milissegundos, nesse momento aqui, nós, de 5 milissegundos, tempo aqui em milissegundos, nós acabamos de calcular que a corrente valia 4,25 amperes. Ok? Nesse momento aqui, ó. Tranquilo? É o que o problema nos entregou até agora aqui. Beleza, gente? Todo mundo entendeu o gráfico? Partimos da corrente 3,33, porque o que acontece? A gente está acostumado, às vezes fica mal acostumado de sempre começar o gráfico no zero. Não, né? No caso aqui, se tivesse tudo desligado, se eu tivesse ligado a chave S1 aqui dentro do problema, ok, ela partia do zero, mas na hora que nós começamos o problema, a corrente já era 3,33, né? O problema está falando, a chave S1 já foi fechada há muito tempo. Antes da gente começar a fazer o exercício, a chave S1 já estava fechada. Então já existia uma corrente de 3,33. Na hora que eu fecho S2, a resistência do circuito diminui, então a tendência da corrente é subir para 5 amperes. E o que nós calculamos aqui que foi que 5 milissegundos após eu fechar S2, a corrente valia 4,25, nós acabamos de encontrar aqui. Fechou? Agora vamos fazer a letra C. A C diz o seguinte, qual a tensão no indutor na condição da letra A acima? Nós queremos saber qual que é a tensão que está sendo induzida aqui no indutor, né? Qual a queda de tensão aqui no indutor, nesse momento aqui, ou seja, 5 milissegundos após eu ter fechado a chave. Vamos lá. Ó, muito simples, gente. Para calcular a tensão, simplesmente eu vou usar sempre a lei de Kirchhoff. A tensão da fonte E é igual a VR mais VL. Sempre assim, sem mistério, sem mudar, beleza? Então, como eu quero a tensão no indutor, é só explicitar o valor dela aqui. Quanto vai ficar? Aqui nós vamos ter, então, que VL vai ser igual a E da fonte menos a queda de tensão no resistor. E quanto vale a queda de tensão no resistor? Ora, nós sabemos que qualquer resistor, a queda de tensão que ele provoca é o produto da resistência dele pela corrente, né? Como a corrente, nesse momento aqui de 5 milissegundos, né? A corrente é essa que nós encontramos aqui, 4,25. Então, eu vou multiplicar a resistência do circuito pela corrente, eu vou ter a queda de tensão. Pega a tensão da fonte, subtrai esta queda de tensão, tem a tensão no indutor. Beleza? Então, tem aqui, ó. Quanto vai ser a queda de tensão, então, VR? Vai ser a resistência do circuito. Quanto é a resistência do circuito mesmo? Ó, 40 paralelo com 40 deu 20. Insere com 20, 40. Então, eu vou ter 40 ohms vezes a corrente 4,25 amperes. Isso aqui vai dar 170 volts. 170 volts. Essa é a queda de tensão no resistor. E quanto é no indutor, então? Indutor VL é E menos VR. Então, a queda no indutor vai ser E da fonte, 200, menos 170, que é igual a 30 volts. Tranquilo? Beleza, gente? Tranquilo, professor. Joia. Letra D. Letra D diz o seguinte, com a chave S1 e S2 fechadas, S1 e S2 estão fechados. Eu novamente abro S1. Na hora que eu abro S1, o que vai acontecer? Ó, aquela corrente que existia aqui, né, que estava circulando, ela vai desaparecer, porque não tem fonte mais para sustentar essa corrente. Essa corrente que estava aqui, ela vai ser
essa energia que estava armazenada aqui no indutor vai ser dissipada em termos de calor, em forma de calor aqui no resistor, tá? Então, a letra D fala o seguinte: com as chaves S1 e S2 fechadas, né? S1 e S2 fechado, eu abro o S1. Acontece isso aqui. Eu quero saber o seguinte: qual a corrente 2 milissegundos após a abertura e qual a tensão do indutor nesse instante. Beleza? Então, novamente, nosso problema aqui é simplesmente descobrir quanto vale I infinito, quanto que vale o nosso I0, quanto que vale o nosso tal, né? E para um tempo aqui que o problema pediu, que é 2 milissegundos. Beleza? Então vamos lá. Vamos perguntar para o indutor. Indutor, do jeito que o circuito está aqui, né? Do jeito que está mostrando aqui, qual a corrente que você terá para um tempo infinito? Qual a resposta do indutor? O que vai dizer para nós? Vai estar passando em mim aqui 0 ampere, né? Porque como eu abri a chave S1, o problema está falando, né? Eu abri o S1. Na hora que eu abrir o S1, não tem fonte mais. Se eu não tenho fonte mais, uma hora essa energia vai acabar. Ou seja, num tempo infinito não vai ter mais corrente aqui. Então a resposta aqui é 0 ampere. E aí, a outro problema é, indutor, qual a corrente que tem em você imediatamente antes de eu ter aberto S1? Era a corrente que estava acontecendo. Qual era a corrente que estava acontecendo aqui, ó? Com a chave S1 fechada e S2 fechado? Era 200 volts dividido por 40 ohms, né? Por que 40? 40 paralelo com 40 dá 20. Em série com 20 dá 40. 200 dividido por 40, 5 amperes. Então, imediatamente antes de eu voltar a abrir o S1, existia uma corrente aqui de 5 amperes circulando. Beleza? E o tal? O tal é L sobre R. Não mudou nada, né? O L aqui, o R aqui vai ser 20 em série com 20, 40. Então, L sobre R, nós vamos ter 0,25, que é o L, dividido pelo R, que é 40. Isso aqui dá 6,25 milissegundos. Beleza? Agora, o que nós temos que fazer aqui é pegar esses números aqui e jogar naquela formulona lá, aquela forma matriz nossa aqui, né? Então, nós vamos ter o seguinte, ó, a corrente I vai ser igual a I infinito, que é 0, mais I0, que é 5, menos I infinito, que é 0, vezes E elevado a menos T. O T que eu quero nesse caso aqui é 2 milissegundos, menos 2 milissegundos, dividido pelo tal, que é 6,25 milissegundos. Então, a nossa corrente I vai ser igual a 5 vezes E elevado a 2 dividido por 6,25. Isso vai dar elevado a menos 0,32. Portanto, a corrente aqui vai ser igual a 2,718 elevado a menos 0,32 vezes 5. Deu 3,63 amperes. Beleza? Moral da história, gente. S1 e S2 estava fechado, beleza? Estava rolando uma corrente aqui de 5 amperes. Aí eu volto a abrir S1, na hora que eu abro S1, a corrente vai despencar, ela vai lá para 0, né? Ela vai tender a 0. E 2 milissegundos após eu ter aberto S1, a corrente já saiu de 5, que é o que estava rolando lá, e em direção a 0, 2 milissegundos depois, o valor dela era 3,63 amperes, certo? E pede também para calcular a tensão no indutor. Vou fazer do ladinho aqui, ó. Tensão do indutor. Muda nada, ó. Continua a história nossa aqui, ó. Tensão da fonte é igual a VR mais VL, certo? Ou seja, a nossa tensão no indutor é o E da fonte
menos VR. A tensão no indutor vai ser o E da fonte, o VR nós já sabemos que é R vezes I. Então, o nosso VL vai ser E da fonte. Aqui, ó, na hora que nós desligamos S1, o E da fonte não está mais aplicado no circuito, né? Então, a tensão da fonte, na hora que nós voltamos a abrir o S1, tensão da fonte aqui é sem efeito, é zero. Menos a R vezes I. O R nós já sabemos que é 40 ohms, vezes a corrente que nós acabamos de calcular aqui, que é 3,63 amperes. Portanto, a tensão no indutor vai ser menos 145 volts. Beleza? Olha só o que aconteceu, gente. Isso é interessante, né? Eu liguei a chave S1, aí estava circulando corrente, bacaninha aqui, nesse sentido, na corrente fazendo nesse sentido aqui, tudo certinho, tudo certo, bacana e tal. Ficou lá ligado um tempo infinito, aí a corrente já deu 5 amperes, estava circulando 5 amperes aqui. Aí, de repente, eu desligo o circuito. Na hora que eu desligo o circuito aqui, o que vai acontecer? Lei universal da conservação da energia. Essa energia que estava no indutor aqui, como é que a gente calcula energia no indutor, gente? Energia no indutor é calculada assim, ó, meio de L vezes a corrente ao quadrado, tá? L é a indutância e a corrente que está circulando ao quadrado. É só para vocês verem aqui como é que a gente calcula a energia no indutor. Mas, enfim, com a chave S1 fechada e S2 também fechada, estava rolando uma corrente aqui de 5 amperes, circulando bonitinho aqui, com essa energia aqui, beleza? Na hora que eu abri a chave S1, a natureza, ela quer manter a energia, ela quer conservar a energia, a lei da conservação da energia, né? Então, existiu uma corrente circulando aqui e uma energia aqui. Quando eu vou lá e abro S1 outra vez, o que a natureza faz? Olha, eu quero manter essa energia aqui. Eu quero manter essa energia. Para manter essa energia, aí a natureza viu que eu desliguei a fonte e ela quer manter a energia, ela vai criar uma tensão na bobina com a polaridade contrária. Olha lá, negativa, significa o seguinte, que aqui na bateria ela vai criar uma tensão, ela vai induzir uma tensão com essa polaridade aqui, ó, invertida, tá vendo? Por quê? Porque a natureza sabe que se ela criar uma polaridade assim, ó, ela vai gerar tipo uma bateria aqui, ó, tá vendo, ó? Imagina aqui o positivo da bateria, olha lá, olha a corrente circulando no indutor, ó. O que a natureza ia querer fazer? Ia querer manter a corrente circulando no indutor para tentar manter a energia aqui. É por isso que aparece esse negativo aqui, beleza? Esse negativo é lá da lei de Lenz, que nós já discutimos aí anteriormente. Beleza? E, por último, aqui, um gráfico que conta essa história toda, né, aí, né? Esboçar um gráfico do comportamento da tensão do indutor, VL, VST, desde o início e tal. Então, beleza. Aqui, vamos fazer... Deixa eu copiar essa página aqui para a gente trabalhar. Vou apagar um bocado de coisa aqui, ó. Deixa eu ver que eu apago aqui. Apagar aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó, o gráfico. Ok. Então, nós vamos agora plotar aqui o que nós fizemos. O gráfico pede, a letra E pede para a gente esboçar um gráfico do comportamento da tensão no indutor, né? A tensão induzida aqui no indutor, desde o instante de fechamento da chave S1 até a sua abertura, beleza? Então tá. Então veja só, quando a gente fecha a chave S1,
pela primeira vez, né? O que vai acontecer? O indutor vai ser produzido uma tensão no indutor, né? Quando eu fecho a chave S1, lembram lá? Nós vamos ter uma corrente, né? Na hora que eu fechei a chave S1, nós vamos ter uma corrente circulando aqui, ok? E nós vamos ter uma tensão induzida. Essa tensão induzida no indutor, ela vale quanto? Ela vale o valor máximo, né? Eu estou falando, gente, só para ficar claro aqui, o problema pede, ó, desde o fechamento de S1. Quer dizer, antes, eu quero fazer um gráfico antes da letra A do problema. Que quando nós fizemos a letra A do problema, nós já partimos aqui, supondo que a chave S1 estava fechada há muito tempo. A letra E pede o seguinte: quando, inclusive, eu fechei S1. Na hora que eu fechei S1 pela primeira vez, o que vai acontecer? A tensão no indutor. Olha só, muito fácil, vocês não tem que ficar confuso com isso. Falou de tensão no indutor, nós vamos lembrar dessa fórmula aqui, ó. E é igual a VR mais VL. Lembrem só disso. Falou de tensão, vamos lembrar disso aqui. Veja só, na hora exata que eu fechei S1 pela primeira vez, quanto valia a corrente no circuito? 0. Não tinha corrente, a chave estava aberta. Né? Então, se a chave está aberta, a corrente vale 0. Se a corrente vale 0, o que é a queda de tensão no resistor? Não é R vezes I? Se I é 0, quanto vale a queda de tensão nos resistores naquele momento que eu fechei a chave, então? Se R é 0, a tensão no indutor ela é a própria tensão da fonte. Ou seja, na hora que eu fechei a chave S1, o indutor ele gera um pico de tensão aqui, o maior valor possível, que é o valor da fonte. Entenderam isso? Então ele dá um pico aqui, ó. Vou chamar esse valor aqui de 200 volts. Ok? Lembrando, só para deixar no gráfico aqui, VL versus tempo. Tá? Tá claro para todo mundo? Vou explicar outra vez, ó. Primeira vez que eu fechei a chave S1, o meu circuito, ó, é isso aqui só que tá... Então aqui, ó, deixa eu até apagar aqui. Ó. O meu circuito aqui é apenas este, ó. Que vai funcionar é só esse aqui. A chave S2 está aberta. Na hora que eu fecho S1 aqui, só vai ter esse circuito aqui ativo. Beleza? Exatamente na hora que eu fechei S1, qual é a tensão no indutor? Igual da fonte. Por quê? Ah, eu estou inventando? Não. É só olhar aqui, ó. A tensão da fonte é igual a queda no resistor mais a queda no indutor. Só que na hora que eu fechei a chave, não tem corrente ainda circulando. Se não tem corrente ainda circulando, a queda de tensão no resistor é 0. Se a queda de tensão no resistor é 0, a tensão no indutor é igual à tensão da fonte. Beleza? Que é isso aqui, ó. Na hora que eu liguei esse tempo aqui, ó, momento 0, que eu liguei o circuito, a tensão no indutor é 200 volts, que é a máxima possível que a fonte deixa. Beleza? Ok. A partir daí, o que vai acontecer com a nossa tensão? À medida que a corrente vai aumentando, né? À medida que a corrente vai aumentando, a taxa de variação vai diminuindo, porque à medida que a corrente aumenta, ela vai tendendo à estabilidade, né? Lembra lá do nosso gráfico? Aqui, ó. À medida que a corrente vai aumentando, a variação vai diminuindo até esse negócio ficar na horizontal aqui. Se ele está na horizontal, não vai ter nem variação. Então, à medida que o tempo vai passando, que a corrente vai subindo, a variação da corrente vai diminuindo. Se a variação vai diminuindo, eu vou deixando de ter tensão induzida. Então, o que vai acontecer com a tensão no indutor? Ela vai caindo aqui, ó. Beleza? Então, é isso que vai acontecer, ó. Nós vamos sair desse ponto aqui e vamos lá, ó. A minha tensão no indutor vai acontecer isso, ela vai cair exponencialmente aqui. Beleza? Ok? Aí vamos continuar a sequência aqui do gráfico, né, da nossa tensão induzida. Aí o que aconteceu? Aí essa tensão aqui, a tensão no indutor, ela deu um pico de 200 volts, foi caindo até zerar. Por quê? Porque zerou. Na hora que nós começamos a estudar o circuito,
a chave S1 já estava fechada há muito tempo. Beleza? Se já estava fechada há muito tempo, significa que a tensão no indutor já deu o pico que ela tinha que dar, já zerou. Beleza? Já zerou. Então, aí, a um certo momento aqui, depois que ela zerou, já está tudo zerado aqui, aí o que eu faço? Eu vou e fecho a chave S2, beleza? Na hora que eu fechei a chave S2, aí, o que vai acontecer com a nossa tensão no indutor? É só lembrar aqui, ó, a nossa tensão no indutor é sempre a tensão da fonte menos a queda no resistor, né? Então, qual era a tensão da fonte nesse momento aqui? Na hora que eu fechei o S2, imediatamente antes de eu fechar S2, nós tínhamos uma corrente de 200 dividido por 60, nós tínhamos uma corrente de 3,33, né? E essa 3,33 multiplicado pela como é que fala? Pela resistência aqui, né? 3,33 vezes 60 vai dar os 200 volts, né? Então, na hora que eu vou e fecho esse 2, eu vou gerar uma tensão de 200 volts. Ok? Eu venho aqui, ó, nesse momento aqui, eu volto a dar um pico de 200 volts. Beleza? E aí, o que vai acontecer? Eu fechei S2, na hora que fechei S2, a corrente foi lá, deu um pico de 200 volts, e aí, de novo, ela começa a cair, né? Ela vai cair novamente aqui. Deixa eu aumentar esse gráfico aqui. Então, ela vai lá e dá o pico de 200 volts e novamente começa a cair aqui, ó, segundo uma exponencial. Beleza? É o mesmo, tá no mesmo patamar lá de 200 volts. Tá certo? E eu sei, né, o problema falou para nós aqui que 5 milissegundos após eu fechar S2, a tensão no indutor era 30 volts. Ó. Isso aí nós já calculamos. Ok? Peraí, desligou o negócio aqui, peraí. Aí, pronto. Era 30 volts, tá certo? Então, o que o problema está falando? Que aqui, ó, a partir, vamos falar que nós temos esse momento aqui, vamos chamar isso aqui de momento zero, tá? Momento zero. E esse momento aqui, nós vamos chamar de momento 5 milissegundos, certo? Que é esses 5 milissegundos aqui, ó. Nesse momento 5 milissegundos, nós vimos aqui no problema que nós temos aqui uma tensão de... Vamos lá. Nós temos aqui, ó, deixa eu só fazer bonitinho aqui. Tracejar. Pronto. Nesse momento aqui, nós vamos ter uma tensão de 30 volts. Beleza? E é isso que nós já tínhamos até calculado aqui, ó. 5 milissegundos após fechado S2, né? A tensão do indutor é 30 volts, igual nós calculamos aqui. Beleza? Aí o problema fala, com a chave S2, S1 e S2 fechadas, né? Ou seja, a tensão já zerou, eu vou e abro S1. Aí eu abro S1. Na hora que eu abrir S1, o que vai acontecer com a nossa tensão? Ela volta a dar um pico, né? Ela vai dar um pico de quanto? De menos 200 volts, né? Vai acontecer isso aqui com a nossa tensão. Ela vai dar um pico aqui de menos 200 volts, ok? Nesse momento aqui, ó. Nesse momento aqui, ela dá um pico de menos 200 volts. Eu vou ter que aumentar mais o gráfico aqui, ó. Ok? E a partir daqui ela volta a diminuir exponencialmente até zerar.
E o problema falou para mim aqui o seguinte, que aqui, ó, nós calculamos aqui na letra D, que 2 milissegundos após eu abrir o S1, a tensão era menos 145 volts, ou seja, nesse momento aqui, ó, a tensão aqui era menos 145. Deixa eu só ajeitar aqui para escrever lá. Aqui é menos 145 volts. Ok? E que momento é esse aqui? Ó? Esse momento é 2 milissegundos. Ok? Aqui o nosso tempo é em milissegundos. Beleza? Então, esse cara aqui, ó, deixa eu puxar aqui para ficar fácil. Esse momento aqui é o momento onde a tensão dá um pico de 200 volts. Beleza, gente? Então, esse é o comportamento da tensão no indutor. Geralmente, o gráfico, para não ficar picado assim, é muito comum, não é obrigatório não, tá, gente? Isso aí é só uma frescurinha mesmo. A gente completar aqui onde é que ela acaba lá, onde é que ela acaba aqui, joga cá para baixo, tá certo? Só para dar um, vamos dizer assim, um acabamento melhor nele. Não é obrigatório, mas é só para ficar bonitinho, né? Por exemplo, se você ligar um osciloscópio para ver essa onda, né? Na prática, você vai ver desse jeito aqui, com esses tracinhos aqui, desse jeito, tá? Mas aí é só frescurinha mesmo, não tem nada a ver, não. Beleza? Então, deixa eu dar uma explicada geral aqui outra vez, certo? Para a gente entender isso de forma definitiva, ok? Olha só, fui lá, liguei a chave pela primeira vez, liguei S1 pela primeira vez. Aí o que acontece com o indutor? Ele dá um pico de tensão de 200 volts. Por que um pico de 200 volts? Deixa eu trazer essa fórmula aqui, escrever ela aqui perto. A tensão da fonte é igual a VR mais VL. Tá? Então, veja. Liguei a chave pela primeira vez. Okay? Na hora que eu liguei pela primeira vez, a corrente é zero. Se a corrente é zero, nós sabemos que queda de tensão no resistor é o produto da resistência pela corrente. Então, na hora que eu liguei essa chave pela primeira vez, não tinha corrente. A chave está desligada, não tinha corrente. Se não tinha corrente, o VR é zero. Se o VR é zero, a tensão no indutor é igual à tensão da fonte. Então, eu liguei pela primeira vez, deu um pico de 200 volts. Aí, à medida que o tempo está passando, a corrente ela vai sair de zero e estabilizar lá em 3,33, né? Igual nós tínhamos calculado no problema. Então, à medida que a corrente está subindo e estabilizando, ao mesmo tempo a tensão no indutor, a tensão induzida no indutor está caindo até zerar. Quando a corrente já passou muito tempo, a corrente estabilizou, a tensão no indutor zerou. Pronto. Nosso problema da letra A, ele começou aqui, né? Nós começamos a resolver nesse ponto aqui. Isso aqui, ó, daqui até aqui, foi antes da gente começar a resolver o problema. Ok? Bom, mas enfim. Aí na letra A fala o seguinte: qual a tensão no indutor? 5 milissegundos após fechar S2. Na hora que eu fechei o S2, o que vai acontecer? Na hora que eu fechei o S2, o indutor reage novamente, produzindo uma tensão, um pico de tensão, certo? Vai lá, dá um pico de 200 volts, e essa tensão novamente, depois que eu fechei o S2, se eu deixar o S2 fechado muito tempo, a corrente outra vez ela vai estabilizar novamente e vai, à medida que ela vai estabilizando, a tensão do indutor vai caindo até zerar outra vez. E o próprio problema nos informou, nós calculamos aqui na letra C, que 5 milissegundos após eu ter fechado o S2, a nossa tensão valia 30 volts. Está aqui, ó, né? Beleza?
Beleza. Aí, beleza, deixamos a chave lá, S2 ligada. Se a chave S2 ligada, pronto, a tensão indutor zerou de novo. Tá lá zero, tensão induzida tá zero. Aí depois eu vou e abro a chave S1. Na hora que eu abro a chave S1, lembra, o indutor gera uma tensão invertida, tentando manter a energia, igual eu expliquei para vocês há pouco. Então, na hora que eu liguei, ele vai dar um pico de menos 200 volts. Por que menos 200 volts? Só lembrar daqui, ó, zero, então VL é menos VR. Qual a corrente que existia exatamente antes da gente voltar a abrir S1? Não era 5 amperes? Que era 200 dividido por 20 mais 20? 200 dividido por 40 era 5 amperes. Se era 5 amperes aqui, na hora que eu abrir S1, nós vamos ter 5 amperes vezes 40 ohms, vai dar os 200 volts. Então, nós vamos ter um pico negativo de 200 volts. Aí na hora que eu dei o pico negativo de 200 volts, o circuito vai zerar, é claro, não tem mais fonte, a corrente ela vai sair lá de 5 amperes que ela está, vai caindo, 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 ao mesmo tempo que a minha tensão deu um pico de menos 200 volts, ela vai subindo, subindo, subindo negativo, né? Ela vai subindo até zerar completamente. E pelo problema nosso, 2 milissegundos após eu ter desligado completamente a chave S1, desligado o circuito, 2 milissegundos depois, a tensão era menos 145 volts. É essa a historinha do gráfico aí. Beleza, gente? Deu para entender? Ou tem alguma dúvida? Bom, então nossa aula já está chegando ao fim aqui, pessoal. Eu vou fazer aquele esqueminha, tá? Eu vou mandar a chamada aí. Quem não puder ficar um pouco mais, se alguém, claro, ficar um pouco mais se alguém tiver dúvida, né? Mas de qualquer forma, eu vou mandar a chamada. E aí já cumpriu a missão de hoje. E, e aí, tranquilo. Só um minuto. Pronto, já mandei aí. Depois vocês dão uma olhadinha. Mas enfim, gente, deu para entender isso aqui? Tá tranquilo? Eu tenho outra dúvida? Me conta aí. Peraí. Professor, você consegue dar uma préviazinha da questão 12? Qual? A 12. 12, Ricardo? É. Sim, vamos ver aqui. Vou buscar 12 lá. Na verdade, é a 11. 11? Isso. A 12, Tá. a 12 é semelhante à 10. Exatamente. Essa 11 aqui é bem interessante, cara. Bem interessante. Vai demorar um pouco, tá? Não tem problema. Podemos avançar sem problema, gente? Bom, enfim, já a chamada já está aí, tá? Quem não puder ficar um pouco mais, sinta-se à vontade aí para sair da sala, não tem problema não. Mas de qualquer forma, nós vamos fazer essa 11 aqui, tá? Ela não é que ela seja difícil, mas ela é bem trabalhosa, porque ela linka os dois assuntos, aquele assunto de circuitos magnéticos que nós estudamos aí há alguns dias, né? E com esse circuito de indutância. Mas é muito interessante isso aqui. Por outro lado, é um exercício muito interessante. Olha só, deixa eu explicar aí para vocês aqui, vocês perceberem como que é interessante esse tipo de exercício. É um exercício que tem muito a ver com o lado prático da coisa, né? Olha só. O que acontece? Isso aqui é um relé, tá? Relé é tipo um contator. Vocês já trabalharam, vocês já trabalharam com contator, gente? Pessoal, alguém aí pode me contar? Relé, contator? Eu durmo em cima deles praticamente, professor. Eu sei sim, né, Ricardo? Mas demais, eu acho que não teve, a grande maioria aí não teve ainda, como não teve aula prática, não deve ter mexido com isso. Mas o contator é um equipamento que vocês vão trabalhar muito, né? Basicamente é isso aqui, ó. É um núcleo, beleza?
E aqui em cima nós temos essa peça que chama culatra. Então, essa culatra, ela é puxada aqui por uma molinha, uma mola mesmo, certo? E aí, como é que funciona esse contator? Esse contator é como se fosse uma chave magnética. Ao invés de eu pegar uma chave, imagina um interruptor da parede e ligar a lâmpada. Ele é uma chave manual. Eu vou lá, aperto, fecho o contato, aperto para o outro lado, abro o contato. Imagina que eu colocar uma bobina ali. Eu pego uma bobina de forma que na hora que eu ligo a energia na bobina, o campo magnético vai lá e fecha o contato para mim. Por isso que esse contator, isso aqui é chamado de chave magnética. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é o seguinte: quando eu fizer uma corrente, quando eu pegar uma fonte, fizer uma corrente circular nessa bobina, eu vou gerar um campo magnético nesse núcleo. Esse campo magnético gera linhas. As linhas, elas têm uma propriedade que é fazer o caminho mais curto possível. Na hora que ela tenta fazer o caminho mais curto possível, ela funciona como se fosse um elástico. Ela vai puxar aqui a culatra para baixo. Isso aqui vai ficar reto aqui, ó, né? Deixa eu desenhar aqui para vocês verem. A culatra vai ficar reta aqui, ó. Ó. Vai ficar desse jeito. Aí o fluxo magnético vai passar por aqui, que é o caminho menor que ele faz. Beleza? Então, a ideia do contator é essa. Eu ligo uma corrente na bobina do contator. Essa corrente faz gerar um campo magnético. Esse campo magnético aqui vai fazer essa culatra puxar para baixo. Aí a culatra vai e fecha aqui. Tá certo? A culatra fecha aqui e geralmente tem um contato aqui e o contato aqui vai e fecha e liga o motor e tudo mais. Certo? Só um segundo. Parece que tem alguém que fica ativado, tá? Criança, tá dando interferência. É o Kai Gonzais. O Caio tá com o microfone aberto. Ô Caio, eu vou te pedir licença aqui, mas eu vou desligar seu telefone, o seu microfone aqui, tá? Professor, você parou de gravar a aula, né? Sim. Não, tá gravando. Parou? Hein? Beleza. Não, tá gravando. Então, beleza. Não tá gravando ainda. Tá gravando. Eu vou... Eu forcei aqui, viu, Caio? Você me desculpa aí, eu desliguei. Você deve ter ligado acidentalmente aí, mas eu desliguei seu microfone. Mas se você precisar, você pode reconectar aí. Ok, pessoal, deu para entender? Então, isso aqui é um contator, né? Liguei, eu tenho uma fonte de energia, ligo uma bobina, essa bobina faz gerar um campo magnético, o campo magnético vai fazer essa peça aqui atrair. Se eu gerar um tanto de linhas suficiente para vencer a força da mola, essa culatra bate aqui e pronto, fechou o circuito magnético aqui. Aí o contator funciona, tá? Qual que é a moral desse exercício aqui? Esse exercício é o seguinte: ele vai nos mostrar que na hora que eu ligo um contator, aparentemente parece que ele liga instantaneamente, mas não, ele não liga instantaneamente, porque o que acontece, gente? Para esse contator fechar, para essa culatra fechar aqui, precisa ter um certo número de linhas de campo, para essa linha ter força suficiente para vencer a mola que está aqui. E para gerar uma certa quantidade de linhas aqui, eu preciso de uma certa corrente circulando na bobina. E a corrente na bobina, nós acabamos de estudar que a corrente na bobina ela não acontece de uma vez só. Então, na hora que eu ligo essa fonte aqui, essa corrente ela começa a 0 ampere e vai subindo até atingir um valor X lá. Entendeu? Então, qual que é a moral da história? Na hora que eu ligo um contator, ele não aciona, apesar de, claro, que a gente não consegue perceber milésimos de segundo no olho, né? Mas o contator ele não aciona imediatamente, ele precisa esperar um tempo para a corrente da bobina subir, para gerar um campo magnético, para esse campo magnético ter força para vencer a força da mola, e aí o contator funcionar. Entendido? Então, a moral desse exercício aqui é justamente calcular esse tempo que o contator leva até o momento que eu vou lá, mando ele ligar e até a hora que ele realmente executa a ordem de ligar. Certo? Então, o problema fala o seguinte: quanto tempo levará o relé abaixo? Relé contator é a mesma coisa. Se a resistência de sua bobina
é 90 ohm, né? A tensão aplicada aqui é 45 volts e a corrente de operação é 400 mA. O que é 400 mA? Isso eu estou dizendo que para esse contator ter força suficiente para vencer a mola, precisa de haver uma corrente I circulando aqui que seja de 400 mA, ou seja, de 0,4 amperes. Ok? Para esse contator gerar linhas de campo aqui suficiente para ganhar dessa mola, eu preciso ter uma corrente de 0,4 amperes aqui, certo? Aí, o problema pede o seguinte, quanto tempo esse contator leva para... Quanto tempo esse contator leva para operar nessas condições aqui? Ora, para saber tempo, a nossa equação é aquela de sempre. I é igual a I infinito mais I0 menos I infinito vezes E elevado a menos T sobre tal, né? Então, nesse problema aqui, eu quero descobrir qual que é o tempo, né? Eu quero descobrir o T aqui, ok? Então, para descobrir o T, eu preciso dos outros parâmetros. Ó, eu vou precisar da corrente I, eu vou precisar da corrente I0, eu vou precisar da corrente I infinito, eu vou precisar do tal, ok? Então, se a gente tiver esses parâmetros todos aqui, a gente consegue calcular o T aqui. Geralmente, nos exercícios que a gente geralmente faz, eu dou o T e calculo a corrente, né? Agora não, eu quero calcular o tempo. Bom, quanto vale a corrente? A corrente, o problema falou que é 400 mA. Eu preciso de ter uma corrente de 400 mA aqui. E eu quero saber quanto tempo gasta para o circuito a corrente sair de zero e atingir 400 mA. É isso que eu quero, né? Então, essa corrente aqui é 400 mA, 0,4 amperes. O I infinito, o I0 e o I infinito. Veja só, o nosso circuito elétrico é esse aqui, ó. Beleza? Deixa eu desenhar ele aqui de uma forma simplificada para vocês entenderem. Ó. Olha só, gente, aqui nesse circuito, se você observar a figurinha aí, só tem esse indutor aqui. E por que que eu desenhei essa resistência aí, hein, gente? Alguém pode me falar? Professor, porque está escrito ali que tem a resistência da bobina. Isso, exatamente. No indutor real, no mundo real, né, gente, nós não temos só L, não tem jeito. Por quê? Porque para eu fazer uma bobina, eu preciso de um fio, enrolar várias espiras aqui. Na hora que eu enrolo muitos fios aqui, no final das contas dá uma resistência. Essa resistência chama RB, resistência da bobina, tá? Então o problema já falou para mim aqui que a resistência da bobina aqui é 90 ohm, beleza? A tensão aplicada aqui, o problema também falou, que é 45 volts, ok? E eu quero calcular essa corrente I aqui, ó. Essa corrente I aqui é essa mesma corrente aqui. Aliás, essa corrente aqui eu já sei, né? Eu sei que ela tem que ser 0,4 amperes para o meu contator funcionar. Essa corrente I é essa mesma aqui, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver se a gente conhece o I0. O que é o I0? I0 é quanto vale essa corrente aqui? Vou pegar mais para perto aqui. Quanto vale essa corrente I aqui, ó? I0. Quanto que vale o I0? Ou seja, vamos perguntar para o indutor. Indutor, quanto vale a corrente que passa em você, né? No momento que eu liguei o circuito, qual a resposta do indutor? Vale zero, não tem corrente nenhuma. Então, I0 é 0 amperes. E o I infinito? Indutor, qual a corrente que tem em você se esse circuito aqui ficar ligado um tempo infinito? Ora, se ficar ligado um tempo infinito, a corrente estabiliza, né?
e não tem mais tensão. Então, a corrente máxima que vai ter aqui vai ser quanto? Vai ser a tensão da fonte, 45 volts, dividido pela bobina. A única coisa que vai frear a corrente aí é a resistência da bobina. Então, o infinito é meio ampere. E o tal? O tal é L sobre R. L, opa, a encrenca aí, ó. Eu não sei o valor da bobina. Eu não sei o valor do indutor, certo? O R eu até sei, né? O R eu até sei. O L eu não sei. O R está ali, que nós acabamos de ver que o R vale 90 ohms. Mas o L agora é meio encrenca. Eu não sei o valor do L. Não sei, entre aspas, mas nós podemos calcular, não podemos? Nós não sabemos lá da matéria anterior de circuitos magnéticos que nós aprendemos a calcular o L. O que é o L? L é número de espiras ao quadrado dividido pela relutância. Beleza? Número de espiras ao quadrado dividido pela relutância. Veja que o problema aqui, ó, ele me formou o número de espiras. Ó. O número de espiras é 1000. Então, eu tenho o número de espiras. O que eu não tenho aqui é a relutância, né? Desse circuito magnético. O que é relutância? Relutância é L sobre μ vezes a área. Tá vendo que é um problema completo, gente? Ele está pegando a outra matéria e junto com essa matéria de agora de indutância, né? Então, veja só, gente. Nesse circuito aqui, nós podemos... Esse circuito aqui tem... vamos fazer o equivalente elétrico desse circuito. Do circuito magnético, tá? Não confundam. Esse aqui é o circuito elétrico, elétrico mesmo, né? Agora nós vamos pegar esse circuito magnético aqui e fazer o similar dele elétrico. Qual que seria o similar dele elétrico? Nós vamos ter uma fonte de tensão. E quantas resistências em série, gente? São capazes de me falar aí? Duas? Duas, Duas. professor. Hein? Duas. Não, eu falei do. Por que são duas? A do ar e a do metal ali, do aço. Perfeitamente, é isso aí. Então, nós temos aqui, ó, duas resistências em série, ok? Então, essa aqui é a nossa fonte de força magnetomotriz. Essa aqui é a relutância do ferro. Essa aqui é a relutância do entreferro, do gap. Beleza? Então, para eu saber a relutância que nós precisamos aqui na fórmula, eu vou ter que saber a relutância do ferro e a relutância do entreferro. Beleza? Bom, vamos lá. O que é a relutância do ferro? A relutância do ferro é o comprimento da parte de ferro dividido pela permeabilidade da parte de ferro vezes a área da parte de ferro, tá? Então, a relutância da parte de ferro vai ser a área. A área, vamos ver qual a informação que foi dada aqui, ó. Ah, tá aqui, ó, escondidinho aqui, ó. A espessura do núcleo é 4 centímetros, não é? Tá dando para eu ler direito aqui, mas eu acho que é 4 centímetros. 4 centímetros. Ok? Então, aqui é 4 centímetros, a espessura do núcleo aqui, ó. Até fazer um desenhozinho aqui, ó. O nosso núcleo magnético aqui, né? Ele tem uma área aqui, ele tem uma profundidade aqui, essa cotazinha aqui, daqui até aqui, ó, vale 4 centímetros. Essa informação está aqui, ó. Ok? Beleza? Então, pessoal, nós vamos ter que o comprimento do ferro, né? Quanto que é o comprimento do ferro? Ó, aqui eu vou considerar, como eu não, eu vou considerar aqui, eu vou fazer o desenho do comprimento médio aqui, só para ficar claro para a gente, ó. O desenho do comprimento médio seria esse aqui, ó. Beleza?
Então, veja, essa parte daqui até aqui mede quanto? Ó, tudo aqui mede 90 milímetros. Aqui, ó, tá falando que mede 15 milímetros, beleza? 15 milímetros. Então, aqui tem 7,5, desse pedacinho azul até na borda aqui tem 7,5, e da borda de cá que tem no azul tem 7,5. Então, eu vou pegar os 90 aqui e descontar 7,5 de um lado e 7,5 do outro. Então, esse pedacinho vai dar 90 menos 15. 90 menos 15, nós vamos ter aqui 75 milímetros. Beleza, gente? Vocês estão entendendo? 90 menos esse pedacinho aqui que vale 15, vale 7,5, menos o pedacinho de cá que vale 7,5. Ok? Então tem 75 aqui. 75 aqui em cima também é 75. Aqui então também é 75 milímetros. Ok? E aqui na vertical? Na vertical a mesma história, né? Eu tenho 7,5 do lado de cá, 7,5 do lado de cima aqui, e aqui está falando que é 100 milímetros, né? 100 milímetros menos 15, eu vou ter 85 milímetros. Então, esse pedacinho aqui vale 85 milímetros, e aqui também vale 85 milímetros. Beleza? Então, eu posso dizer que o nosso L da parte de ferro aqui... É 15 ou é 5 milímetros? Oi? Hein? É 15 ou é 5 milímetros? 15, aqui, ó. Aqui. Professor, mas no vertical ali, você vai descontar 7,5 ou 15 ali no... 15, velho. Por que 15? Porque daqui, da parte de baixo até no azul é 7,5. Da parte de baixo até no azul é 7,5 também. É, porque eu não desenho. Imagina a culatra aqui, ó. Imagina que a culatra bateu aqui. Aí fica o retângulo perfeito, entendeu? Então, mas aqui está aparecendo para mim é 5 milímetros, não 15, entendeu? No desenho. Aqui é 15, né, aqui, né? Não, Professor. 15. Hã? Professor, mas não tem que tirar 7,5, tipo assim, de baixo até o meio, 7,5. Tá certo. E de cima até o meio, mais 7,5, não? Isso, exatamente. 7,5 mais 7,5 dá quanto? 15. Tudo aqui não tem 100? 100 menos 15, 85. Ah, tá. Beleza? Entendeu também, Ricardo? Então, Ô, sempre, ó, Maiara, vem encher o saco 3 horas da tarde, eu só o que é que rapaz vai a peia. Ah, vai tomar banho, senhor. Então, Mas eu vou te dizer, porque eu sou quarta-feira, o negócio é pra roça, tira esse tênis. tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal? Não vai falar nada não, agora põe um boné, viu, cara? Boné Parece que é o Leandro que está aberto. Deixa eu fechar o microfone dele. Pronto. Então, gente, o que acontece aqui, ó? O nosso comprimento médio aqui vai ser 85 mais 85 mais 75 mais 75. Então, nós vamos ter 320 milímetros aqui. Então, nós vamos ter 320 milímetros, 320 vezes 10 elevado a menos 3 metros, beleza? Isso dividido pela permeabilidade do ferro. O que é a permeabilidade do ferro? O que é o Mi? Mi é igual a MiR vezes Mi0, né? MiR aqui foi dado, o problema falou que o MiR é 1.600. Então, nós vamos ter aqui 1.600 vezes 4π vezes 10 a menos 7, que é o Mi0, né? E isso vezes a área. Qual a área que nós estamos interessados? É essa área aqui, ó. Vou pintar ela aqui para vocês verem, ó. Essa área aqui, ó. Certo? E quanto vale essa área? Vale a espessura, que é 4 centímetros, pela largurinha aqui, que é 15 milímetros. Beleza? Então, nós vamos ter aqui, ó. 4 centímetros, 4 vezes 10 a menos 2 metros, vezes 15 vezes 10 elevado a menos 3 metros.
ok? Então, a relutância aqui, a relutância do ferro, um probleminha aqui. Então, a relutância do ferro vai ser igual. Fazendo essa conta toda aqui, nós vamos ter 320 vezes 10 a menos 3, dividido por 1.600 vezes 4 vezes π, vezes 10 a menos 7, vezes 4, vezes 10 a menos 2, vezes 15, vezes 10 a menos 3. Deu 265.393 ampere-espira por Weber. Beleza? Então, nós calculamos a relutância do ferro. E a relutância agora do gap? A relutância do entreferro. A relutância do gap vai ser o comprimento do gap, que está falando aqui que é 5 milímetros, né? O espaço de ar aqui é 5 milímetros. Então, é 5 vezes 10 a menos 3 metros, dividido por Mi. Quanto vale o Mi? Como o entreferro é material não magnético, MiR vale 1, né? Então, nós vamos ter 1 vezes 4π vezes 10 a menos 7, ok? Vezes a área. A área é a mesma anterior ali, ó, que é 4 vezes 10 a menos 2, vezes 15 vezes 10 a menos 3, ok? Então, a relutância aqui do gap vai ser 5 vezes 10 a menos 3, dividido por 4 vezes π, vezes 10 a menos 7, vezes 4 vezes 10 a menos 2, vezes 15 vezes 10 a menos 3. Deu 6.634.820 ampere-espira por metro, por Weber. E a relutância total, então, é a relutância do ferro mais a relutância do entreferro, do gap. Então, isso aí, mais 265.393, deu 6.900.213 ampere-espira por Weber. Então, beleza, gente. Nós já temos aqui a relutância. Então, agora nós podemos calcular o L. Né? Toda essa contaiada que nós estamos fazendo aqui é apenas para achar a relutância para poder calcular o L. Então, quanto vale o L? O L nosso vale o número de espiras ao quadrado, que o problema falou lá que é 1.000. Então, vai ser 1.000 ao quadrado, dividido pela relutância aqui, que esse é numerão aqui, ó, 6.900.213. Ok? Isso aqui, então, vai ser igual a... Vamos lá. Deu 145 mili-henry. Pronto, bingo, né, gente? Ó, eu achei, então, o L. Agora eu volto para aqui, ó, né? Nosso objetivo é achar o tempo. Então, agora eu tenho condições de achar o tal. O que é o tal? É L sobre R, ou seja, vai ser 0,145 dividido por 90. Então, o nosso tal aqui é 145 dividido por 90. Nosso tal aqui é 1,61 milissegundos. Pronto, ó. Agora eu tenho todo mundo que eu preciso.
eu tenho a corrente, tem todo mundo, só está a nossa incógnita, que é o tempo que nós queremos descobrir. Beleza? Vamos passar isso aqui para outra página. Vou apagar aqui um bocado de coisa aqui. Ó. Isso aqui já não interessa mais. Pronto. Aí voltando aqui no nosso caso, ó, nós agora podemos jogar ele naquela equação, ó, I, né, o I nosso vai ser 0,4 amperes, certo? É igual a I0, que é 0, aliás, é o infinito, que é 0,5, mais o I0, que é 0, menos 0,5, vezes E, elevado a menos T, que é a minha incógnita agora, sobre o tal. O tal agora nós sabemos que é 1,61 milissegundos. Beleza? Então vamos dar uma arrumada na casa aqui, ó. Vou passar esse meio para o lado de cá. Vai ficar assim, ó. 0,4 menos meio é igual a menos meio, que multiplica E elevado a menos T. Vou escrever tal aqui. A gente sabe que é 1,61, é só para não ficar escrevendo isso toda hora, que depois a gente volta com ele, tá? Então nós temos aqui agora 0,4 menos meio vai dar menos 0,1. É igual a menos meio vezes E elevado a menos T sobre tal. Eu vou pegar agora, passar esse menos meio aqui, dividindo aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Menos 0,1 sobre menos 0,5. 0,5 é igual a E elevado a menos T sobre tal. Ok? Menos 0,1 dividido por meio vai dar quanto? Vai dar 0,2, né? Ok? É igual a E elevado a menos T sobre tal. Muito bem. Como é que eu resolvo essa equação agora aqui? Eu vou aplicar logaritmo dos dois lados, né? Então, posso fazer assim, ó. Logaritmo neperiano, ln, né? ln de 0,2 é igual a ln de E elevado a menos T sobre o tal. Bom, ln de 0,2 é só jogar na calculadora aqui, ó. ln de 0,2, isso dá menos 1,61. Igual a propriedade de logaritmos. Isso é uma propriedade da função matemática logaritmo. Na hora que eu tenho um expoente, eu posso pegar o expoente e passar multiplicando. Então, nós temos aqui, ó, menos t sobre tal ln de E. Bom, quando nós temos um número, ln, vocês sabem bem, é o logaritmo na base E, log de E. Quando nós temos um logaritmo de um número cujo valor é o mesmo valor da sua base, o resultado é 1, né? Então isso aqui, ó, é a mesma coisa de 1. Ok? ln de E, se estiver duvidando, só jogar na calculadora aí ln de 2,718, você vai ver que vai dar 1. Moral da história, nós ficamos assim, ó, menos 1,61 é igual a menos t sobre, vamos voltar com tal agora aqui, ó, 1,61 milissegundos. Portanto, o t aqui é só multiplicar cruzado aqui, ó, né? Então nós vamos ter 1,61 vezes 1,61 deu 2,59 milissegundos. Chegamos na nossa resposta. Entendido, gente? Professor, nesse caso aí, ele não era para ser negativo, não? Por quê? Tem negativo do lado de cá
e do lado de cá, né? Então pode cortar, Ah, entendi. né? Você pode multiplicar tudo por -1 aí soma o negativo aqui, soma o negativo aqui. Ah, Pessoal, entendi. moral da história para a gente finalizar aqui, ó. Moral da história. Na hora que eu ligar esse contador meu, ele vai gastar 2,59 milissegundos para ele fechar, para ele atracar. Legal, né? A gente imagina que as coisas funcionam instantaneamente, mas não. Tem um tempo, né? Aí você vai falar assim, 2,59 milissegundos é muito pouco tempo. Pouco tempo para nós, é claro, a gente não consegue observar. Mas para a corrente elétrica, ela já foi lá no Japão e voltou há muito tempo. Entendido, gente? Beleza? Alguma dúvida a mais? Professor, eu tenho uma dúvida, se você puder passar rapidinho na 12F, só para eu ter uma noção, assim, se eu fiz certo ou não. Peraí, vamos lá buscar lá. 12F. 12. Qual que é a sua dúvida? Então, ó, aí pede para esboçar o gráfico, né, da letra A até a letra E, beleza. Aí, o que acontece? Da letra A foi tranquilo, que aí vai dar o pico lá, 300, vai descer até zerar. Só que a segunda parte, que eu tive dúvida, quer ver? Ele fala assim, ó. Após os 30 milissegundos de fechamento da chave S3, é fechada a S2. Aí, nesse momento, vai se manter lá 2,96 de corrente. Aí eu fiz o cálculo aqui, ó, vai ficar 2,96 vezes... Pera aí. Quando ele fecha S3, vai ignorar aquele R2 ali, não vai? Isso, esse R3 aqui, ó, ele jampeia o R2. Então o R2 some daqui, é como se fosse um fio aqui no lugar que a chave jampeia ele. Beleza, então não vai ser mais 300 no indutor. Vai ser... Quando vai jampear, a corrente que estava antes vai mudar. Não, na verdade não vai mudar. Exatamente. O que acontece é isso, né? Ele tem que lembrar que a corrente não pode saltar. Então a corrente que tem um pouquinho antes da chave fechar é a mesma corrente que tem um pouquinho depois. E a tensão no indutor é sempre a tensão da fonte menos a queda nos resistores. Então, na primeira parte, o pulo, a tensão no indutor era 300, porque eu já fiz o cálculo aqui. Nessa segunda parte, vai ser a corrente que tinha antes do fechamento ali, que é 298,96, vezes 100. Isso, vezes o R1, exatamente. Então, não vai ser 296 volts. Exatamente. Beleza. Aí... Tá, beleza. Essa parte, ok. Aí, AD ali, né? Aí beleza. Aí quando passa os 30 milissegundos, a corrente vai para 0,848, que vai dar 4 volts no indutor, beleza. Fechou. Aí agora a E ali que eu fiquei mais perdido, assim. Porque, tá, S1 e S3 fechados. Aí a corrente aí nesse momento é 3. Isso. Ok. Aí, quando abre o S1, a corrente vai continuar 3 ali pelo... Isso, ela continua 3, né? Instantaneamente ela não pode mudar. Tá, aí a tensão no indutor vai ser menos 300 volts. Isso. Ok, aí quando passar os 10 milissegundos ali que tá falando, vai para menos 86. Exatamente. Aí fechou então. É isso aí. Entendi. Né? É isso aí, seu raciocínio tá perfeito.
Não, beleza. Então era só isso mesmo, professor. Obrigado. Beleza. Pessoal, podemos matar aqui então? Algo mais? Tranquilo? Então tá. Fica assim então. A chamada já. Professor, Oi. aqui, pega lá na prova lá, viu, professor? Manda as Não, a perguntas prova, bacanas. Ricardo, a prova é no nível dos exercícios que estão na apostila no trabalho. Se você se garante aí nos exercícios, você fez com consciência tudo que está nos exercícios aí sabendo, a prova não tem eu não, cara. Sem mistério. Então, vamos ver. Tá Vamos bom? ver o negócio. É isso aí, professor. Falou então, pessoal. Boa noite pra vocês aí. Bom, boa noite. Até mais. Com Deus aí.